Gurizada, o negócio é o seguinte, a resposta do Internacional, depois da decepção de ter sido eliminado pelo Melgar do Peru na Copa Sul-Americana, veio com uma atuação de luxo. Diante do bom time do Fluminense, o Inter impôs na noite deste domingo no Beira-Rio uma goleada, placar de 3-0, o Inter se aproximando novamente do primeiro pelotão, fechando a rodada na sexta colocação. Neste vídeo, como o Mano Menezes trancou o Fluminense e alcançou uma goleada importante, também do ponto de vista emocional, para o vestiário colorado. O meu vídeo tem a força da OneFootball, baita aplicativo, e tu baixa de forma absolutamente gratuita. Lá na descrição deste meu vídeo está o link. Eu mesmo estou sempre mirando, olhando, atento ao que a OneFootball publica, porque os caras são muito bem informados, cobertura das principais competições e, mais do que isso, o mercado de transferências. Tudo isso e muito mais tu tem gratuitamente no aplicativo da OneFootball. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala deste Inter 3, Fluminense 0. Apesar da pressão, antes mesmo do jogo, exercida pela própria torcida colorada, o Inter deu uma resposta saudável e muito positiva. É verdade que a própria torcida do Internacional se dividiu, com a popular vaiando, jogando pipoca nos jogadores reservas. Tyson era o mais visado, também Gabriel e Alan Patrick, Edenilson estava fora do jogo, mas do ponto de vista da social, partiam incentivos, aplausos, e houve um momento em que as duas torcidas começaram inclusive a degladiar, uma cantando hinos contra a outra, a social incentivando o time e a popular pressionando e criticando asperamente a equipe do técnico Mano Menezes, que também chegou a ser vaiado quando o seu nome foi anunciado no alto-falante. Pois o time do Internacional, dentro de campo, reagiu bem. A eliminação, a frustração, a decepção de ter caído fora na Copa Sul-Americana, Mano Menezes, Autuori, presidente Barcelos, conseguiram um processo de remobilização, pelo menos neste primeiro jogo, contra o bom time do Fluminense, do Fernando Diniz, que se anunciava postulante a disputar com o Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro. Com essa derrota fica mais difícil. Mano adiantou a sua marcação, o Inter marcou alto o time do Fluminense. Na saída de bola do Flu, Maurício pela direita, Alemão centralizado, Wanderson pela esquerda, e ele fez uma linha de um tripé de 3 marcadores. Não tinha o Edenilson, Gabriel centralizado, Johnny pela direita, Depena pela esquerda. 2 linhas de 3, depois os 4 homens de trás. Assim o Internacional trancou o toque qualificado do Fluminense. O Fluminense, por exemplo, que surpreende nesse campeonato brasileiro, eventualmente fazendo uma saída de bola com o Ganso. Puxa um meia, um armador para ficar entre os zagueiros e sai tocando a bola, às vezes de forma audaciosa. E o Inter se aproveitou disso. O Inter marcou muito o Fluminense e assim construiu a goleada por 3-0. Já teve oportunidades antes, com Depena a 24, com Wanderson acertando a trave aos 31 e Bustos aos 35, roubada de bola em saída de jogo do Fluminense. Bustos fez 1-0, àquela altura o Fluminense tinha 65% de posse de bola. No intervalo do jogo, o Fernando Diniz ousou ainda mais. Fez o Fluminense também exercer a marcação alta, que em alguns momentos eventuais do primeiro tempo ele fez. Ele tirou um zagueiro, Manuel, colocou um volante, fez uma linha de 3 lá atrás e aí povoou a área do Internacional, tentando assim chegar ao gol de empate. Aos 16 minutos o Maurício fez um gol num contra-ataque colorado, foi anulado pelo VAR por um detalhe de impedimento na origem do lance. A 26, Alemão fez 2-0, dando um placar mais justo ao jogo, ao que se via no gramado, a superioridade colorada, e aos 47, Depena fechou o placar em 3-0. Uma vitória emblemática de um Inter organizado, de um Inter que criou e de um Inter principalmente que trancou o toque de bola do Fluminense. O Fluminense gosta de sair naquele tic-tac, com posse de bola, para chegar no meio-campo e criar oportunidades. Teve um ou outro momento, mais no primeiro tempo, em que o Fluminense
assustou. Placar justo, vitória de um Internacional que desde a chegada do Mano Menezes, em alguns momentos, é um eletrocardiograma. Um time que perde com um a mais depois de estar vencendo o Botafogo por 2-0, um time que ganha do Atlético por 3-0, um time que ganha do Flamengo, um time que perde para o Fortaleza por 3-0, um time que é eliminado da Sul-Americana e que agora reage ganhando do Fluminense por 3-0. Com a vitória, Palmeiras também venceu no derby, no clássico, o Corinthians foi a 48, o Fluminense tem 38, o Inter encosta, o Fluminense é quarto, o Inter é sexto com 36. O Inter chegou a perder a sexta colocação para o Atlético Mineiro, mas agora recuperou com essa vitória, 36 pontos, 12 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos, como eu havia previsto no sábado, concedeu uma entrevista coletiva. Foi antes do jogo, inclusive, ele surpreendeu, né, inverteu um pouco o horário, falou antes do jogo. Sobre Arangues foi questionado, disse que por enquanto não há nada, o Inter tem até segunda-feira para registrar o chileno que está se liberando do Bayer Leverkusen, falou sobre Edenilson, disse que não há nenhuma sondagem e disse que agora, aquilo que se esperava, o foco total é no Campeonato Brasileiro. Vamos para a cotação? Daniel nota 6, Bustos 6, errou um passe ou outro, às vezes numa tomada de decisão, mas abriu a goleada colorada. 6, Vitão 7, Mercado 7, René, mais uma grande partida, eventualmente como terceiro zagueiro, excepcionalmente avançando, passando o meio campo, nota 8, Gabriel 7, Johnny, assistência para o primeiro gol, nota 7, Depena, estava mal no jogo, fez terceiro gol, sua nota subiu um pouquinho, não que ele tenha ido mal no jogo, ele está abusando de errar passes decisivos, aquele penúltimo passe, nota 7, Maurício 8, Alemão 7, fez o 2-0, Wanderson, bola na trave, assistência para o segundo gol, nota 7, entraram Lisieiro a 39, sem nota, Pedro Henrique aos 32, perdeu uma boa oportunidade, nota 5, Brian Romero também perdeu uma chance, bola dividida aos 32 ele entrou, nota 5, Alan Patrick aos 39, sem nota. Para o Mano Menezes, que foi neste jogo, eu estou avaliando este jogo, o Mano faz um bom trabalho, ainda que a eliminação na Copa Sul-Americana também esteja na sua conta. Mas neste jogo, contra um bom time do Fluminense, que ele soube trancar, armar o Internacional para ter contra-ataque, para chegar com força, nota 8 para Mano Menezes, que foi protagonista também, a exemplo de alguns jogadores, nesta goleada importante que o Inter impõe ao Fluminense. O Inter jogou mais, o Inter dá sinais de que a pancada da Sul-Americana terá reação. O Inter agora tem 2 partidas em 2 segundas-feiras consecutivas. Dia 22 de agosto contra o Avaí fora de casa, em Florianópolis, e depois na outra segunda-feira, dia 29 de agosto, contra o Juventude, ameaçadíssimo pelo rebaixamento, no Beira-Rio. 2 jogos para o Inter buscar 6 pontos e, quem sabe, subir um pouco mais na tabela, ficando ali quarto, terceiro lugar, na cola do Palmeiras. Não tão na cola ainda, porque são 12 pontos que separam o título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, não é impossível, mas é improvável. O Inter tem que buscar mesmo uma vaga direta à Libertadores do próximo ano. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações no sininho. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. A minha recomendação, OneFootball, baita aplicativo. Tu baixa de forma gratuita. Os caras são muito bem informados. Cobertura das grandes competições. Na descrição deste meu vídeo tem um link, clica lá e baixa gratuitamente o aplicativo da OneFootball. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.